sabia que existe um mercado onde você pode comprar veículos de 100 mil reais pagando apenas em torno de 15 a 30 mil reais? Pois é, isso é possível no mercado de veículos de futura quitação, comprando eles antes de ir a leilão. Eu vou te explicar tudo, como que funciona esse mercado. O que é um veículo futura quitação comprado antes do leilão? Um veículo futura quitação é basicamente um veículo que ele ainda está financiado, ele ainda tem uma alienação fiduciária constando nele, ele ainda pertence parcialmente ao banco. Então o que acontece? Dentro desse conceito, a gente consegue estar agindo no mercado dentro da margem da inadimplência que já está pré-estabelecida pelos bancos. Vou te explicar como. Um veículo financiado, se a pessoa ela atrasa a parcela 60 dias, esse veículo ele já vai para busca e apreensão. O que o banco tem como garantia é o veículo mais o valor financiado que a pessoa comprou esse veículo. Sendo assim, a pessoa já está correndo o risco de perder este bem. Só que quando ela vai perder esse bem ele vai a leilão. Só digamos que se a pessoa comprou um veículo de 100 mil reais, esse veículo ele vai ser leiloado por 50 a 60 mil reais no leilão. Só que a dívida dessa pessoa, obviamente, não é os 100 mil reais do veículo que ela comprou. Obviamente, as pessoas pagam, às vezes, dependendo da instituição financeira, em torno de 2 a 3 veículos. Então, eles só usam o veículo como uma parte da garantia do financiamento que essa pessoa retirou com o banco. Por isso que entra a alienação fiduciária no veículo. Sendo assim, eles têm o endereço da pessoa, o endereço do trabalho e eles vão em busca desse veículo. O que é a melhor opção para a pessoa estar fazendo? É estar vendendo este veículo para a futura quitação. Por quê? Porque o veículo vai ser retomado pela financeira, a financeira vai levar esse veículo a leilão. Digamos que ele foi vendido esse veículo de 100 mil reais, a dívida dela está em 200 mil reais. Esse veículo foi leiloado por 50 mil reais. Todo esse déficit, toda essa diferença, ele volta para a pessoa como dívida ativa ainda juridicamente, e essa dívida ela não prescreve, ela não caduca, como a gente diz aqui no Brasil, nos 5 anos, e sim, ela vai somente prescrever após 20 anos. Então, a gente entra como a solução dessa pessoa. A gente vai pagar um valor para essa pessoa que geralmente gira em torno de 15 a 30% da FIP do veículo, dependendo de como está o financiamento dela no momento, se ela pagou várias parcelas ou poucas parcelas, e a gente vai estar transferindo esse bem para nós. Só que a gente não vai transferir o bem ainda, porque esse bem ainda está alienado ao banco. E a solução da pessoa é tirar o veículo do local onde ela se encontra para que não esteja sendo retomado e sendo executada a busca e apreensão. Esse veículo ele vai ser transferido para uma outra pessoa. Se o veículo tiver rastreador, retira-se o rastreador e vende para outra pessoa que assume a futura quitação. Assumindo a futura quitação, você vai precisar fazer 2 coisas muito importantes que tem que ter para estar fazendo a futura quitação do veículo com consistência certa. Você vai ter que ter um contrato de cessão de direitos disponibilizado pela pessoa, passando esses direitos para ti, que é onde prova que tu pagou para ter esses direitos. E uma procuração pública que é irrevogável, irretratável e sem prestação de contas, onde ela está te passando os plenos poderes para tu representar esse veículo em qualquer determinada situação. Se ele for preso e for para o depósito, para você poder estar fazendo o que é o mais importante, a quitação, e transferindo esse bem para o seu nome ou para o nome de qualquer pessoa, se você já estiver negociando esse veículo, não estiver usando para uso próprio, e que vale a pena você estar fazendo esse tipo de negociação para estar multiplicando a sua renda, para estar entrando no mercado, para estar mudando de vida, porque depende do estado financeiro que você se encontra. Tem muita gente que entra nesse mercado quase sem nenhum recurso e consegue estar escalando, consegue fazer diversos tipos de negócio. Esse mercado ele tem uma variante incrível de oportunidades. Vou começar te explicando então como que funciona. Pegou esse veículo agora, a dívida de risco. Tem bancos que entram a partir de 10, outros a partir de 12, outros a partir de 18, e no máximo os piores bancos vão ser 24 meses para estar tendo o seu ápice para poder fazer
um valor simbólico, que às vezes gira em torno de 5 a 10% do valor da FIP do veículo para estar quitando, valores risórios, para estar quitando essa dívida. Você já deve ter visto numa outra situação, tinha um cartão de crédito de R$1.000 e daí você ficou devendo e ele foi até quase R$3.000, mais de R$3.000, e passou-se o tempo, você não conseguiu pagar, daqui a pouco aparece no seu Serasa lá: quite sua dívida por R$280, quite sua dívida por R$150. Por quê? Porque eles deram como uma dívida perdida, porque se passou-se um tempo e o que vier para eles agora é lucro. Então a gente age, mas esses bancos, eles nunca jogam para perder, eles estão sempre ganhando valores estratosféricos nos financiamentos dos veículos. Então a gente age na margem da inadimplência e ainda fazendo tudo de uma forma correta, certa, e que não tem problema algum com nenhuma instituição e problema algum para a pessoa que estiver fazendo esse tipo de negociação. Então você comprou esse veículo por R$15.000, esse veículo que vale R$100.000, você comprou por 15 mil. E aí você decide fazer outra coisa. Agora você tem várias opções. Você pode ficar andando com esse veículo, esperando até entrar em dívida de risco para poder fazer a negociação com o banco, mandando propostas. Não está ainda no meu cabimento. Entrar naquela margem que a gente estabelece, que é a margem que tem. Eu tenho uma planilha onde tem cada banco e cada porcentagem que eles disponibilizam de subtração do valor da dívida para estar fazendo a quitação. O que acontece? Dentro disso você vai ter várias opções. Pode comprar para si, para andar com um carrão e pagando muito pouco, menos da metade da FIP, e que está andando com o veículo tranquilamente. É uma outra questão também que várias pessoas têm dúvida quanto a essa questão: mas eu vou poder andar tranquilamente, esse carro entrou em busca e apreensão. Independentemente de ter entrado em busca e apreensão, esse veículo ele não pode ser apreendido. Por que não pode? Se eu passar numa barreira eles vão prender o meu veículo? Não vão, porque para fazer a apreensão do veículo, somente tendo um oficial de justiça, e o oficial de justiça não vai estar lá numa barreira te esperando para saber quando que tu vai passar para poder estar pegando teu carro. Além disso, ele precisa de uma liminar para naquele local ele estar buscando e apreendendo o veículo. Então não tem esse perigo. Você pode ficar daí andando com um carro de 100 mil, quitando ele por 30 mil e conseguindo vender esse veículo pelo mesmo valor da FIP. Anuncia ele pela FIP, vende um pouquinho abaixo da FIP e você vai estar tendo toda essa lucratividade, que te faz fazer o quê? Comprar mais veículos e poder estar escalando os seus investimentos dentro desse mercado. Uma outra forma ainda de monetizar pegando esses veículos, você pode estar alugando esses veículos para motoristas de aplicativo. Eu mesmo fiz isso, eu mesmo faço isso. E além de veículos, carros, você pode também estar pegando motos. Você vai hoje alugar um veículo, não sei aonde você vai estar vendo esse vídeo, mas aqui no sul está em média R$750 a semana para alugar um veículo para motorista de aplicativo. 750, 1.500, no mínimo R$3.000 por mês você vai faturar com esse veículo. Tira ali o que der de manutenção, tira o que der de seguro, incluindo tudo, você tem uma lucratividade no mínimo, limpo, no seu bolso, de R$2.000. Aonde que você vai comprar um veículo de 15, 20 mil reais para estar alugando e vai estar tendo um retorno de no mínimo, limpo, no seu bolso, de R$2.000? Aonde que você vai comprar um veículo de 15, 20 mil reais para estar alugando e vai estar tendo um retorno de no mínimo 10% ao mês? Me diz qual o CDB, qual o CDI, qual o LCA, qual a renda fixa, qual a renda variável na Bolsa de Valores, qual a empresa que vai estar te dando essa lucratividade de 10% ao mês, com esse poder de escalabilidade. É um mercado que diversas pessoas estão indo, estão pegando patrimônio, estão vendendo, estão aplicando, estão multiplicando esses recursos através desse mercado de futura quitação, comprando veículos antes do leilão, negociando com a financeira, quitando, revendendo esses veículos ou alugando esses veículos enquanto ainda não deu aquela margem que eu falei anteriormente, que é dos 6 meses, 12 meses, 18 meses com a financeira, para chegar naquele valor
pequeno, poder estar fazendo a quitação e aí sim tá fazendo a revenda desse veículo ou ficando para si. Se você quiser comprar um carro para si, isso, eu não quero entrar nesse mercado, eu quero só ver como é que é para poder comprar um veículo para mim barato, para comprar um veículo para o meu filho barato, ele está precisando de um carro. Você pode fazer dessa forma. E ainda tem uma outra questão, que é um outro mercado que gira na internet para a venda desses veículos ainda com a futura quitação. Então eu estou te ensinando aqui como que você consegue pegar esse veículo direto do proprietário. E aí você pegou direto do proprietário um veículo de 100 mil por 15 mil, 20 mil, bem o termo. Conseguiu pegar por 20 mil, esse veículo de 100 mil. Esse veículo de 100 mil, no mercado de futura quitação, você pode revender esse veículo. Você recebeu uma procuração e um contrato de cessão de direitos dessa pessoa, onde você comprou os direitos. E aí você pode subestabelecer essa procuração para uma outra pessoa ficar esperando a futura quitação desse veículo e aí sim está quitando ele. Então, a pessoa lá da ponta ela ganha, você ganha porque você está revendendo, e eu já vou te dizer a margem que você vai revender. Esse mercado ele gira em torno de 50%. Esse é o estabelecido no mercado para tu revender um veículo de futura quitação. Então, se você comprou esse veículo por 20 mil, você vai anunciar ele por 50 mil, porque a FIP dele é 100 mil reais. Anunciou por 50 mil, vendeu por 50, vendeu por 45, tu lucrou 25, 30 mil reais em apenas uma negociação. Existe coisa melhor que isso? Não existe. É para multiplicar a renda quem já tem, e quem ainda não tem, você pode começar. Eu tenho um método que se chama Start antes do leilão. Esse método eu ensino passo a passo, desde como tu vai captar essas pessoas, vai anunciar para essas pessoas, vai captar essas pessoas, os scripts, como que você vai negociar com essas pessoas, como que você vai pegar os carros e também disponibilizar o contrato de cessão de direitos, disponibilizar um contrato com limpa-nome também, que é uma outra questão que você pode estar disponibilizando para ser um argumento até mesmo para você poder pegar o veículo dessa pessoa com um custo baixo. Ela vai te entregar, ela vai dizer, eu vou ficar com o meu nome nos órgãos restritivos, eu vou ficar com o meu nome no SPC, no Serasa. Aí você vai entrar com um limpa-nome. Eu tenho acesso de um escritório que ele atua em todo o Brasil com um limpa-nome, uma empresa idônea que consegue resultados 100% em apenas 20 dias. Em apenas 20 dias você vai estar limpando o nome dessa pessoa. Não é limpando o nome dessa pessoa. A pessoa continua com a dívida, porém ela não vai mais aparecer nos órgãos restritivos. E aí essa pessoa pode ter uma boa comunicação com o banco, um bom histórico com ele, e aí sim aumentando o score dela ainda mais. Então você vai livrar essa pessoa de um prejuízo que ela ia ter, vai restaurar a saúde financeira dela, porque aquele recurso que você vai disponibilizar para ela pode ser um recomeço para aquela pessoa. Você está fazendo bem e ainda está fazendo bem para si. E se quiser ainda faz o bem para mais uma pessoa, ainda revendendo ele por 50% da FIP e depois ele quitando barato também e ainda ganhando lucratividade. Então a pessoa ganha, você ganha. Se você revender, a outra pessoa ganha. Se você alugar, você vai estar dando a oportunidade de trabalho para uma pessoa que não está conseguir trazer o sustento para sua família, e ainda vai estar tendo lucratividade com isso, e depois podendo revender pela meia FIP, ou depois também podendo quitar ele e revender o veículo e comprar mais 2, 3 veículos com o valor de um veículo que você comprou. E todo esse mercado aí está disponível para todo mundo, só que é uma coisa que poucas pessoas falam. E as pessoas que falam, que eu vejo que tem mais na internet, são apenas 2 ou 3. Desses 2 ou 3, 2 são mais ranqueados, assim, vamos dizer, nesse mercado, expondo as informações. E os rapazes, eles cobram 3 mil reais, 2.500 reais para estar disponibilizando essas informações. Eu venho aqui para vocês, humildemente eu vou estar disponibilizando no link na descrição o método Start antes do leilão. Só que esse método eu vou cobrar um valor risório, porque eu quero ajudar o maior número de pessoas. E eu não tenho como comprar todos os carros para mim, eu não tenho como fazer isso. Então é melhor eu impactar, transbordar nas vidas das pessoas e estar conseguindo
alcançar o maior número de pessoas possíveis para que conheçam esse mercado e consigam realmente entrar nele, porque uma pessoa que cobra às vezes R$3.000 não é aquela pessoa que vai estar comprando vários carros já de início. É uma pessoa que quer iniciar nesse mercado, ela quer comprar o primeiro veículo. Às vezes você consegue pegar um veículo de graça, somente assumindo a dívida, somente aprendendo a técnica da negociação, como anunciar, como captar a pessoa e como negociar com ela. Você acaba pegando veículos de graça, a pessoa só quer que você assuma o financiamento. E aí você pode estar fazendo exatamente isso que eu te falei no decorrer do vídeo, tá transformando ali isso aí em dinheiro, em lucratividade, alugando ou revendendo, e ainda tá lucrando com esse veículo que você pode ter pegado de graça, ou de 15% a 30% do valor da FIP, que é a média. Não vamos mentir para vocês, mas é a média. Mas tem casos que a gente pega por 5% da FIP, veículos de 50, 60 mil, por 5 mil. É normal nesse mercado. Então, se você tiver interesse em aprender mais, eu criei um treinamento que é o Start antes do leilão, que ele vai te ensinar o passo a passo de como captar a pessoa, de como negociar, de como anunciar. Também disponibilizar os materiais que você ia pagar muito caro para um advogado fazer, modelos de procuração, modelos de contrato de cessão de direitos com o limpa-nome, que eu expliquei um pouco. Sem o limpa-nome, você vai receber modelos de criativos para estar captando essas pessoas, para estar conseguindo fechar a negociação com elas e adquirir o veículo. Eu tenho um treinamento completo, então tu clica no link abaixo na descrição se tiver interesse. Se não tiver interesse, compartilha esse vídeo, curte, se inscreve no canal, que eu vou trazer sempre informações sobre esse mercado e outros mercados também que eu atuo, porque eu não tenho também somente esse tipo de negócio, mas eu estou trazendo aqui várias vertentes de negócio que eu atuo. Vou estar trazendo as informações e compartilhando com vocês. Um grande abraço, Deus abençoe.